E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a utilizar o modelo, vamos dar uma olhadinha no TextMaker, que é o editor de texto que a gente vai utilizar, com o LaTeX, para a gente poder se familiarizar aí com ele, né? Saber onde está cada informação, né? Saber onde clicar, onde a gente vai inserir o texto, tá? Então, eu vou abrir o TextMaker aqui. Ele, por padrão, ele vai ter essa estrutura aqui. Então, essa primeira parte aqui é uma janelinha de navegação. Aqui é a janela onde a gente vai digitar o nosso texto, né, o código que a gente precisar para fazer a programação do modelo. E aqui, na terceira janela, uma janela de visualização. Então, vou abrir um arquivo novo aqui, só para a gente ver. Ó, tá lá, abriu, eu consigo digitar. Só que, se eu simplesmente sair jogando o texto aqui, ele não vai conseguir gerar uma saída. Porque para gerar uma saída, eu preciso informar para o programa que classe de texto eu tô criando aqui. Se é uma tese, se é um artigo, né? Se é um relatório. Né? Eu preciso informar para ele padrão de fonte, eu preciso informar para ele padrão de formato, preciso informar para ele se vai ter algum elemento especial aí no meio. Né? Então, eu preciso passar para o programa toda a estrutura. Bom, isso é bastante complicado, bastante trabalhoso. E aí, para evitar esse trabalho todo, é que a gente está desenvolvendo um modelo, né, para que vocês possam utilizar aí e formatar o TCC de vocês. Tá? A ideia aqui é a gente navegar um pouquinho pelo TextMaker para vocês poderem se habituar com o ambiente. Então, aqui, nesse primeiro botãozinho, nessa primeira parte aqui, é uma janelinha em que a gente consegue ver a estrutura do trabalho, né? Como não tem nenhum arquivo, ela está vazia aqui. A gente consegue colocar aqui, ó, por exemplo, símbolos de operações, né? Símbolos matemáticos. Porque aqui a gente não tem a mesma facilidade, por exemplo, que tem lá no Word, que eu vou digitar um símbolo, eu clico lá no, no equation, lá no inserir símbolo, tá? A princípio, todo símbolo que a gente coloca aqui no LaTeX é por código. Então, cada um vai ter um comando específico. Só que dentro do editor aqui, para facilitar a nossa vida, a gente vem aqui, ó, vou inserir um símbolo aqui, ó. Vamos ver um símbolo qualquer aqui. Cadê? Aqui, ó, mais ou menos. Né? Então, eu venho aqui, a hora que eu clico, qual que ele aparece aqui? Ó, barra invertida PM. Quando a gente for compilar esse documento, né, o programa vai entender que esse comando aqui significa um símbolo de mais ou menos. E aí ele vai gerar, então, o símbolo que a gente precisa. Né? O sinal de multiplicação não é simplesmente colocar um X. Olha lá, barra invertida times. E tudo isso tem que vir dentro do ambiente matemático, né? Que a gente vai ver aí mais para frente como criar. Tá? Então, preciso colocar uma setinha, mesma coisa. Eu posso vir aqui, escolher o modelinho da seta, pá, clico. E o que ele vai inserir para a gente ali no texto é um comando. Então, a gente não vai ver visualmente o símbolo ali no meio do texto. A gente vai ver o comando que gera o símbolo. Tá? Letras gregas, ó, mesma coisa, ó. Pi, como é que ele vai fazer? Olha lá, barra invertida pi. Né? O alfa, barra invertida alfa. Beta, lá, barra invertida beta. Então, todos os símbolos, todas as letras gregas que a gente utiliza, né, vão aparecer aqui no texto para a gente na forma de um comando. Eu preciso sempre clicar ali? Não, eu posso escrever isso aqui, ó, por exemplo, barra alfa. Olha lá, ele vai entender também. Né? Esses menuzinhos aqui são para facilitar a nossa vida. Beleza? Então, esse aqui é o ambiente do LaTeX. Né? Quando a gente fizer a compilação, ele vai mostrar o resultado aqui. Então, aí sim a gente vai conseguir ver o texto formatado. Bom, nos menus aqui tem uns padrõezinhos, né? Arquivo que te permite salvar, que te permite abrir, fechar.
né? O menu de editar, que te permite comentar um texto, descomentar, procurar, verificar ortografia, algumas ferramentas que a gente define para fazer a compilação, fazer a geração do texto, né? Por padrão, a gente vai usar esse comando compilar. No LaTeX, no ambiente LaTeX, então, algumas declarações, né? Aqui, ó, que é o que eu falei para vocês, que a gente precisa informar para o programa, né? A classe de documento, que pacotes utilizar, onde começa o documento, né? Elementos de autoria e tal. Então, ele dá aqui todas essas estruturas, né? E que com o tempo a gente vai se acostumando aí, vai, né, colocando isso de cabeça já, né? Por exemplo, aqui o ambiente Begin Fiber. Nós vamos inserir figuras, né, numa próxima aula aí, vocês vão ver que, né, já tem uma estruturazinha ali e tal, que nos permite fazer isso. O ambiente tabular, que é para colocar tabelas, definição de espaçamento, e por aí vai, tá? A parte de fórmulas, então, todos os símbolos que a gente precisa, né? Às vezes, dentro de uma forma, a gente precisa colocar algo, um índice, né, subscrito, ou uma potência que é sobrescrito. Então, tá lá, um subscrito é a barra, aquela barrinha embaixo lá, que tá sempre junto com o sinal de menos lá, que eu não lembro o nome dela. E para fazer um sobrescrito, né, que é para colocar lá em cima, é o sinal, o acento circunflexo. Uma fração, né, raiz quadrada e tal. A gente vai ver isso também, né, numa próxima aulinha. Aqui os assistentes, então ele tem, por exemplo, um assistente de tabela, que ele nos ajuda aí a construir as tabelas de uma forma mais rápida, né, porque também é tudo por comando, mas aí aqui a gente consegue trabalhar algo parecido com o que tem lá no Word. Então a gente vai construir essa tabela, dar o formato para ela, colocar o conteúdo e o editor vai gerar essa tabela para a gente, o comando, né, o código necessário para construir essa tabela. A parte de bibliografia, que a gente vai trabalhar com o Bibtex, né, nós vamos ver também como inserir essas informações da bibliografia, como fazer as citações. Tá? Aqui definir o que se quer visualizar, né? Então, no caso que está a estrutura, o leitor de PDF, que é essa janelinha aqui do lado, beleza? E algumas opções que a gente viu lá, a questãozinha de configuração, tranquilinho. Tá bom? Então, esse aqui é o ambiente. Aqui nessa janelinha onde a gente vai digitar o nosso texto, vocês vão ver que vocês não vão precisar ficar inserindo comandos para formatação. O máximo de comando que vocês vão ter está relacionado aqui com a inserção de uma tabela, ou de uma figura, ou de um símbolo. Tá? A parte de formatação já está toda pronta no modelo que a gente vai utilizar. Beleza? Então, ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Um abraço, bons estudos a todos.